também, aproveitando esse gancho. Quando se diz quem crê e for batizado será salvo, não é o batismo em águas. Ninguém precisa ser batizado em águas para ser salvo. O batismo nas águas é uma consequência do que você já creu. Se você creu, foi batizado no mesmo momento com o Espírito Santo, não com os dons. É diferente. As pessoas confundem batismo com o Espírito Santo com dons do Espírito Santo, que é falar em línguas, interpretar línguas, sonhos, etc. e tal. E são dons. Mas o batismo com o Espírito Santo é na hora que você creu. O ladrão da cruz creu naquele momento e foi batizado e foi salvo. Naquele momento, sem água, sem nada. Aleluia. Então, quando você creu, você foi batizado. Paulo diz, porque todos vós sois batizados com o mesmo Espírito, que é o penhor da nossa alma. Louvado seja Deus. A partir daí, o batismo nas águas é uma demonstração pública do que você já creu no coração e na consciência. Se você não creu no coração e na consciência, é só mais um banho. Na represa, ou numa piscina, ou no Rio Jordão, lá em Jerusalém. Como muitos pensam que o Rio Jordão tem algum poder. É o mesmo rio. São as mesmas águas que estavam na face do abismo no Gênesis, que Deus fez separação entre águas e águas. As nascentes, do início, as mesmas águas. Não tem nada especial no Rio Jordão. Louvado seja Deus. E tem gente que vai lá, irmãos, e se banha no Rio Jordão achando que vem de lá com algum poder especial. Não vem, querido. A fé em Cristo Jesus, ela é simples e objetiva. Você olha para dentro de si, eu olho para dentro de mim e vejo o quanto eu sou mal. Eu olho para dentro de mim e me imagino diante de Deus no grande dia. E sei que eu vou sair de lá condenado, porque eu sei quem eu sou e você sabe quem você é. E isso empurra a gente para pedir uma misericórdia. A misericórdia está no Evangelho. Está na cruz de Jesus Cristo no Calvário, que diz, está consumado. Todo aquele que vem a mim agora, jamais lançarei fora. Louvado seja Deus. Esse é o Evangelho, irmão. A partir daí tudo é consequência. Então nós precisamos entender isso. Então, alguns deles, apesar de presenciar o mesmo evento, uns creram porque já criam em Jesus. Já tinham inclinação a crer em Jesus. Por isso creram. Porque o milagre em si não converte ninguém. Que diga o povo de Israel lá no deserto, no Antigo Testamento, no Êxodo. O povo que mais viu sinais miraculosos na face da terra, da parte de Deus. E muitos deles não creram. Foram rebeldes. Louvado seja Deus. O povo do Apocalipse lá na frente, nas taças da ira de Deus, nos flagelos, na ira de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando vires aqueles asteroides, aquelas pedras de 30 quilos caindo do céu, ao invés de se arrependerem, vão clamar e vão xingar. Vão xingar. Quando eles verem tudo pegando fogo, as lojas de marca, as roupas de marca deles, os carros, os navios, eles vão blasfemar de Deus. Não vão se arrepender, querido. Não se engane. Aleluia. Então, alguns deles foram até os fariseus e informaram a eles de tudo quanto Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, que ficaram sabendo disso através destes, convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: glória a Deus! Que alegria! Um homem de 4 dias morto foi ressuscitado. Aqueles que choravam foram consolados. Marta e Maria não estão chorando mais, estão alegres, estão felizes. Disseram isso na reunião, não? Vamos ver o que eles disseram na reunião? Convocaram uma reunião e disseram: o que vamos fazer? Porque esse homem realiza muitos sinais. Se deixarmos ele seguir livre,
todos crerão nele. E então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar, tomarão o nosso lugar. Jesus diz, vós gostais de ser chamado de mestre, de rabi, gostais de ser bajulado, de ser elogiado pelos homens, raça de víboras, sepulcros caiados. Há só um Senhor, há só um mestre. Louvado seja Deus. Vocês querem seguidores para vocês. Louvado seja Deus. Vocês não têm nada para dar. Quem tem sou eu. Venham a mim, ele falou. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Apesar dos discípulos estarem ali com ele trabalhando. Louvado seja Deus. Aleluia. Então eles fizeram essa reunião para agradecer a Deus por uma família ter sido restaurada, por um morto de 4 dias ter sido ressuscitado, por os que estavam chorando terem sido consolados e estarem alegres. Eles reuniram para isso? Não, irmão. Reuniram para perseguir a Jesus. Louvado seja Deus. Apesar de saberem e verem o que Jesus tinha feito. Então tem pessoas que querem que essas pessoas aí estejam no meio deles, no meio da reunião deles de amor, dizendo que tem que incluir. A palavra não ensina isso, irmão. João diz, se alguém vier com outra doutrina, que não seja essa, a qual nós te passamos, que Jesus morreu pelo nosso pecado, que era Deus em forma de homem, que morreu, ressuscitou e trará a vida eterna, se vier com outro assunto, não chama nem para almoçar, nem para comer junto, nem entrar na sua casa. É isso que a palavra ensina. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Louvado seja Deus. Então, quando a gente observar uma deliberação contra o evangelho, irmão, mesmo que esteja com roupa de religião, dá licença. Siga seu caminho. Aqui não. Essa é a verdade, irmão. Porque há pessoas que não vão se arrepender. Essa é uma dura realidade que as Escrituras nos dá. Aleluia. E eles disseram na reunião, se deixarmos ele seguir livre, todos crerão nele. E então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar, nós vamos perder a mamata, né? Vamos perder o conforto, vamos perder os elogios de ser chamado de mestre, de rabi, vamos perder seguidores, nós vamos perder like, vamos perder seguidores. E também tomarão a nossa nação terrena. Aleluia. Sendo que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Entretanto, um deles, chamado Caifás, naquele momento, era o sumo sacerdote, disse a eles, vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação. Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Ele falou o que ia acontecer sem saber de nada. Aleluia. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo, judeu, grego, bárbaro, cita, africano, todos os que crerem, irmão. Para congregar em um só povo, uma só igreja. Jesus não tem duas igrejas, irmão. Jesus tem a igreja no singular, um corpo. Jesus não é um andrógeno. Jesus não é metade homem, metade cavalo, metade bode. Não, Jesus não é isso. Como diz a maçonaria, querendo incluir Jesus nisso. Jesus não é isso. Jesus tem um corpo só, que é a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Aleluia. E ele vai fazer um só povo. Congregar. Congregar significa juntar. Um só povo. Os filhos de Deus. Que andam espalhados pelo mundo. Tem irmãos nós espalhados ainda pelo mundo, irmão. Mas fazem parte do corpo.
Há membros do corpo que são visíveis. Por exemplo, esses olhos aqui são visíveis. Vocês estão vendo esses olhos. Mas tem coisas, tem membros atrás desses olhos aqui, neurônios, veias, que trabalham aqui para que você veja esse olho aí agora. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão vendo essa mão? Tá aqui. Mas há membros internos, veias, músculos, sensores que estão trabalhando aqui dentro sem ninguém ver, para que você veja essa mão aqui funcionando. Então, os membros da Igreja de Jesus do corpo não são só os que são vistos. Precisamos entender isso, querido. Isso é um ensinamento que a palavra diz bem claro, mas que está se perdendo com o passar do tempo. Está se deixando de lado com o passar do tempo. Essas coisas importantíssimas, viu? Porque isso inclina para ver, para crer. E feliz não é os que viram e creram. Jesus falou para Tomé, porque você me viu, você creu? Pois em verdade vos digo que bem-aventurado, feliz, não é o que viu, mas os que não viram e creram. Esses são felizes. E o sistema está inclinando todo o mundo, e nós, a igreja, estamos inclusos nesse mundo por enquanto, a ver as coisas para depois crer. Mentira do diabo. Ele vai fazer grandes sinais e maravilhas à vista dos homens, para que os homens vejam. Prodígios de mentira, holograma, através da tecnologia, 5 e 6G, visões em 3D, tudo isso é para acostumar as pessoas a crer no que vê. Aleluia. Todavia nós não. Nós somos daquele ao qual Jesus disse, bem-aventurados que nunca viram nada, mas creram. E conseguem ver pelos olhos da fé, como fez Moisés. Pela fé Moisés, não temendo a ira do rei, rejeitou tudo que o Egito mandava ele ver e provar e apalpar, para ser perseguido com o povo de Deus, e vendo o invisível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus eternamente, irmãos. Amém. Esse é o Evangelho, querido. Esse é o Evangelho. Aleluia. Esse é o Evangelho que salva, que transforma, que purifica, que dá poder, dá fé, dá coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, daquele dia em diante, pactuaram, fizeram um pacto, uma aliança, a descendência da serpente. Louvado seja Deus. Os filhos da desobediência, os filhos do anticristo, fizeram um pacto. Se entrelaçaram para tirar a vida de Jesus. Ele, louvado seja Deus. Mas como é que tira a vida daquele que é a ressurreição e a vida, irmão? Como é que tira a vida daquele que venceu a morte? Como é que tira a vida daquele que diz, haja luz e houve luz? Daquele que diz, não há nada, eu criei tudo pela minha palavra. Louvado seja Deus. Vão ser todos eles envergonhados e confundidos. O anticristo será derrotado por Jesus com o sopro de sua boca. Aleluia. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo que há de como enxofre, que é a segunda morte. Aleluia. E eles fizeram um pacto para tirar a vida daquele que é a ressurreição e a vida. Como sempre, um trabalho inútil e frustrado. Por isso, Jesus já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. Aleluia. Não com multidão, com os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor.
A Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém, a fim de participarem das cerimônias de purificação antes da Páscoa. Então, procuravam Jesus e comentavam uns com os outros, dentro do templo: que pensais? Virá ele à festa? Por outro lado, os chefes dos sacerdotes e dos fariseus haviam dado ordem. Por quê? Porque já fizeram o pacto. Os chefes dos sacerdotes e dos fariseus, os líderes espirituais, os líderes religiosos, os líderes do mundo, da política do mundo e da religião. Louvado seja Deus. Todo aquele que quer ser líder de religião, quer ser líder de política, está do lado de Satanás. Louvado seja Deus. Porque só há um líder, só há um mestre, só há um Senhor que é Jesus. Só há um Pai. Louvado seja Deus. Todo aquele que quer ser um líder, eu sou líder, está equivocado. Louvado seja Deus. Alguém só é líder de alguma coisa se Deus o instruir para ser. Porque ele vai ser um líder consciente de que o sangue dele não é salvífico e ele precisa também da graça de Deus. E ele vai pegar o sangue e vai aspergir nele mesmo, porque ele mesmo é rodeado de fraqueza, como fazia Arão, sumo sacerdote de Deus. Porque Deus o levantou como sumo sacerdote, irmão de Moisés. E ele pegava o sangue dos animais, naquele tempo, sombra do sangue de Jesus. E antes de falar qualquer coisa, ele aspergia nele mesmo, porque ele mesmo precisava do sangue remidor. Aí sim, existem líderes designados por Deus que têm essa consciência de que são pecadores, assim como eu e você. Se não tiver essa consciência, ele é um líder dele mesmo, da cabeça dele, e ensinado por Satanás. Essa é a dura realidade, meu irmão e minha irmã. Talvez não seja o que você quisesse ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Para o seu bem, não para o bem de Deus. Aleluia. Não pense que o evangelho é para o bem de Deus. Não pense que você crê em Jesus e se arrepender é para o bem de Deus. Porque Deus é Deus. Você é pó. Eu sou pó. Nós somos pó e barro. Só isso. Então, precisamos acordar também, irmão. Está sendo pregado o evangelho aí que Jesus é que precisa de nós. Aonde já viu isso? Aonde tem isso nas escrituras? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto uns procuravam Jesus, ansiosos para vê-lo, outros, no caso os chefes dos sacerdotes e fariseus, haviam dado uma ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para prendê-lo. Aleluia, irmãos. Nesta manhã, nesse dia que se chama hoje, irmãos, de que lado nós vamos ficar? Aleluia. De que lado nós vamos ficar, irmãos? Em relação a essa questão. E nós vamos crer? Nós vamos ver para crer? A partir de hoje? Ou nós vamos ver porque cremos? Nós vamos confiar em Jesus? Mesmo que ele, sabendo da nossa necessidade, ainda que seja um falecimento, alguma coisa, ele ainda permanecer 2 dias onde estava e não vir na hora que a gente pede, mas sim na hora que ele quer? Nós vamos aprender isso, irmãos? Eu falo nós porque eu me incluo. Eu não estou separado porque eu estou lendo isso. Eu faço parte disso e tenho que aprender também. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu digo nós. Foi o que o Senhor colocou no meu coração e na minha mente nessa manhã de domingo. E peço ao Senhor que
faça segundo a vontade dele. Porque a semente foi lançada. Todavia, nós não sabemos qual o processo que acontece no interior da terra para que essa semente cresça e eventualmente dê fruto. Nós só lançamos ela na terra. É o que nós fazemos. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Que nós aprendamos que precisamos confiar no Senhor, independente da situação, pela tua onisciência e pela nossa falhabilidade. Pedimos ao Senhor que nos ensine, Senhor, nos conduza como ovelhas, Senhor. Não como rebeldes, como ovelhas, Senhor. E que o teu cajado nos console e nos corrija. Nos coloque no caminho. E que nós possamos chegar do outro lado e entrar pelas portas, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.